em Lucas também, nós temos este sermão mais conhecido como o Sermão do Monte. Então, permaneça com as vossas Bíblias abertas no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém? Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5. Vamos lá. Vamos fazer uma leitura destes primeiros versículos e já iniciaremos o nosso estudo de hoje. Diz assim a palavra de Deus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 5, a partir do versículo 1. Vendo a multidão, Jesus subiu ao monte e assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurado os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Por enquanto, somente este versículo, depois nós vamos falar de alguns outros versículos. Para que nós possamos entender a ideia, o que Mateus queria falar, o que ele queria nos ensinar neste livro. Este livro, Mateus escreve, ele faz uma tese, ele nos ensina e ele explica sobre o quê? Ele explica e faz uma defesa aos judeus convertidos e os não convertidos, principalmente direcionado aos judeus. Porque os judeus, eles acreditavam na Torá, nos 5 primeiros livros da Bíblia e nos profetas. Então eles não aceitavam Jesus como nosso Senhor e Salvador das nossas vidas, o Messias. Eles não aceitavam. Este sermão que nós vamos falar hoje, ele é o primeiro ensino de Jesus para a multidão, para as pessoas. Então este é o primeiro, ele inicia o quê? A primeira tese, o primeiro ensino que ele traz para as pessoas. Este significa o primeiro livro. Depois no capítulo 13, nós temos o segundo livro, que ele dá uma estrutura aos discípulos, ele dá uma instrução diretamente para os discípulos, os seus apóstolos, no capítulo 13. No capítulo 10, quer dizer, e ele faz a separação. No capítulo 10, inclusive, ele separa os 10 discípulos, os 10 apóstolos. No capítulo 13, ele faz o quê? Ele inicia as parábolas. Então, Mateus, no capítulo 13, significa praticamente o terceiro livro, ele fala sobre as parábolas do reino. Agora, lá no capítulo 18, nós temos o quê? O relacionamento entre os irmãos, conhecido como o quarto livro. E no versículo 24, nós temos o juízo final. Estes 5 livros que é dividido, o Evangelho de Mateus, ele representa os 5 livros da Torá, né? Então ele faz uma separação bem separada para que os judeus, para que eles pudessem entender que lá em Deuteronômio já existia uma visão do Cristo. Abre as vossas Bíblias, por favor, em Deuteronômio. Vamos lá, em Deuteronômio, capítulo 15, na realidade, capítulo 18, né, do versículo 15 ao versículo 20. Vou fazer uma leitura bem devagar para que vocês possam entender. O Senhor, o seu Deus, levantará do meio de seus próprios irmãos um profeta, como eu. Está referindo a quem? A Moisés. Vai levantar um profeta como Moisés. Ouça-no, pois isso que pediram ao Senhor, o seu Deus,
em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Então a visão de Moisés foi uma profecia, falou assim, Deus vai levantar outro, superior a mim, bem superior a Moisés, que Cristo é superior a Moisés. O Senhor me disse, eles têm razão. Olha, Deus, eles têm razão, porque se eles verem a minha glória, eles não vão existir mais, né? Então o que? Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você, porei minha palavra na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhe ordenar. Então, Mateus, ele estava o quê? Ele explicou, dividiu o livro que ele escreveu, esse evangelho, em 5 partes, explicando tudo para os judeus, fazendo uma tese, falando que este era o Cristo, Jesus é o Salvador. A ideia principal do texto é essa. E hoje nós vamos tirar coisas importantes para as nossas vidas. Agora voltamos e vamos para Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5, ele inicia o quê? Vendo a multidão, Jesus subiu ao monte e assentou-se. Seus discípulos. É bom explicar que esses discípulos que está falando aqui, ainda não são os 12 apóstolos. Porque aqui nós estamos numa visão ainda, que eles não foram separados. Eles só foram separados lá no capítulo 10. No capítulo 10, dividido como o segundo livro de Mateus, nós temos o quê? Nós temos a separação dos 12 apóstolos. Então esses discípulos, seus discípulos aproximaram dele. Esses discípulos são pessoas, homens, que já acreditavam em Jesus. Se nós for lá no capítulo 4, versículo 18, lá já dá uma ideia. Andando à beira do mar, da Galileia, Jesus viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando a rede no mar, pois eram pescadores. Disseram, segue-me. Então eles seguiram. Então esses futuramente se tornam apóstolos, mas ainda não eram os apóstolos. Eles não tinham sido separados. Eles já estavam lá com Jesus. E tinha muitas pessoas que estavam lá, porque via que Jesus já tinha realizado muitos milagres. A multidão já estava seguindo Jesus, porque a multidão tinha sede do Messias. A multidão, além de Jesus curar, e você pode reparar em quase todas, antes de Jesus curar, ele fala, perdoados estão os seus pecados. Então Jesus levava para as pessoas alegria. Jesus levava para as pessoas uma satisfação que nada pode nos dar. A presença de Deus na nossa vida, ela é superior a tudo. Nada é melhor, nada é superior do que a presença de Deus. Então, essa introdução no livro de Mateus, Jesus faz o quê? Jesus, ele pega esses discípulos, né? Pessoas, alguns discípulos e outras pessoas que estavam junto com ele, fala para eles, sentem-se, se acomodem, fica tranquilo. Este vai ser foi o primeiro ensinamento de Jesus para os discípulos e a multidão. Várias pessoas que estavam juntos. Aí, vale a pena nós entendermos alguns princípios, alguma base, o que é o sermão da montanha, não é verdade? Alguns estudiosos, eles explicam que o sermão da montanha foi o apelo de Cristo aos seus seguidores para ser diferente de todos. Então, quando Jesus separa, ele fala assim, está iniciando o meu reino. Se você voltar um pouquinho no livro de Mateus, você vai entender que tanto João Batista quanto Jesus, eles iniciam o seu ministério dizendo, arrependei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Tanto João Batista como os judeus, ele veio para anunciar as boas novas do Evangelho. Primeiro, o predecessor de Jesus, João Batista, mas o ministério principal, a pessoa central era Jesus.
Então os dois iniciam o ministério, falando, arrependei-vos. Só porque quando o Sermão do Monte chega, Jesus ele traz coisas totalmente contrárias do que os judeus praticantes, os fariseus, os saduceus praticavam. Jesus chega no Sermão do Monte e conta coisa que eles nunca viram e nunca entenderam. Então, o Sermão da Montanha foi o apelo de Cristo aos seus seguidores para serem diferentes de todos os demais. Assim como Jesus te chamou, quando você aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus tem que dominar a sua vida e você ter uma vida diferente, um padrão de vida diferente. O Sermão do Monte, ele não é uma regra para você ser salvo, para salvação, não. Ele é um padrão de vida daqueles que vivem de acordo com o Espírito Santo de Deus. Não seja igual a eles. Mateus capítulo 6, versículo 8. Jesus fala sobre isso. Inclusive em Mateus capítulo 5, o versículo 20, se nós formos lá, fala assim, pois eu lhes digo que se a sua justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum não entrará no reino dos céus. Porque o negócio é o seguinte, nós estamos numa visão onde os judeus, os fariseus, eles sentiam as pessoas mais diferentes. Eles jejuavam para todo mundo ver, eles falavam para todo mundo que eles eram os dizimistas, que eles eram isso, que eles eram aquilo, que eles conheciam a lei e que tinham que praticar aquilo. Ele humilhava as outras pessoas, eram pessoas que existia uma religiosidade muito longe daquilo que Deus trouxe para nós. Porque o Evangelho, em primeiro lugar, ele traz libertação. Quem é preso por religiosidade ainda não conheceu o poder de Deus. E Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Ele não veio para nos aprisionar, né? Então vamos lá. Então, Jesus veio trazer isso, e o Sermão da Montanha é para isso. O reino que Cristo proclamou deve ser uma contracultura. Então, aquilo que Deus fez, ele foi contra a cultura dos judeus. Ele veio mostrar que existe uma felicidade, existe um entendimento. Quem entende quem é Cristo, ele tem uma felicidade muito superior do que aquelas que realmente os judeus estavam vivendo. Que eles viviam uma casca, eles não viviam por dentro. O verdadeiro cristão é aquele que entende e tenta buscar uma vida com Cristo de dentro para fora, porque senão ele não entendeu nada do que é ser cristão. O reino que Cristo proclamou deve ser uma contracultura, exibindo todo um conjunto de valores e padrões distintos do que os fariseus, os saduceus e os judeus estavam praticando. Você vê que Jesus vai tudo ao contrário. Só porque também, só para você ver, Jesus chega e quem não entendeu que ele era o Messias, e quem não entendeu que ele tinha boas novas do Evangelho, e que as boas novas do Evangelho muito superior do que as coisas efêmeras, ele veio trazer para as pessoas que a superioridade não está em possuir as coisas exteriores. E nós temos que entender isso, porque se você partir pelo princípio da ideologia verotestamentária, o Antigo Testamento ele traz o quê? Qual que era a pessoa que era abençoada no Antigo Testamento? Nós aprendemos aqui na escola dominical. É aquelas que era livrada da morte, aquela que, igual Davi fala, que muitas vezes era livrada dos seus inimigos, na guerra, ou se não possuía as coisas financeiras. Então a ideia verotestamentária vem de uma ideologia que possuía as coisas, ou ser liberto dos inimigos. A bênção estava nisso. E Jesus veio mostrar para eles que existia uma felicidade, que existia uma alegria infinitamente superior do que as circunstâncias exteriores. E o cristão tem que entender isso. O verdadeiro cristão, ele tem que entender que a minha felicidade não pode estar presa nas circunstâncias exteriores.
no mundo exterior. Não. O cristão, ele tem que entender que a verdadeira alegria tem que surgir de dentro para fora, independente das circunstâncias que eu estou passando. É muito fácil nós entendermos. Vamos lá em Filipenses 4. Filipenses 4, ele nos dá que Paulo entendeu isso. Paulo entendeu isso. Filipenses 4. Filipenses 4. Vamos ler o versículo 11. A partir do versículo 11. Olha aqui, ó. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Paulo está falando. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Você está vendo? Paulo não necessitava das circunstâncias exteriores para ele ser um bom cristão. Ele não necessitava das circunstâncias exteriores. Olha aqui, ó. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi um segredo. Jesus fala, meus discípulos, todos que estão aqui presentes, eu tenho algo para falar para vocês, infinitamente superior do que vocês têm aprendido até hoje. Que o Sermão do Monte, Jesus fala tudo ao contrário, não tem ninguém no mundo que entende ele, se não for pelo espiritual, pelo Espírito Santo de Deus. Porque ele ensina as coisas que só pela graça de Deus, para que nós possamos entender e buscar. Então Paulo falou assim, aprendi o segredo. Olha aqui, ele aprendeu, ele entendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Irmãos, se nós não aprendermos isso aqui, se nós não buscarmos a entender o Sermão do Monte, nós vamos morrer como crente montanha-russa. Um dia está lá em cima, o outro dia está lá embaixo. Nós não vamos ter estabilidade. Nós temos que entender o Sermão do Monte para nós ter pessoas estáveis e saber que Deus está no controle e no comando de tudo. E eu tenho que entender esse reino. Nós temos que entender o reino de Deus. Nós temos que ler as boas novas do Evangelho. Senão nós vamos ser criança o resto da vida. E Paulo nos ensina, não ser imaturos, crescer na graça e no conhecimento. Conhecendo a verdade, conhecendo o poder de Deus. Aqui, ó, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade, tudo posso naquele que me fortalece. Um dos versículos mais mal interpretados na atualidade, onde tem escrito em carros, em tanta coisa, em pessoas escrevem em várias casas, carro e outros locais, mas não entende o verdadeiro sentido do texto. Irmãos, na Bíblia, toda palavra, toda frase que não é escrita conforme o sentido do texto é palavra do diabo, é palavra de Satanás. Cuidado ao escrever, cuidado ao falar, coisa que não é do contexto que ele foi originalmente escrito. Nós temos que entender isso. Você vê, tantas pessoas vivem equivocado, usando termos totalmente estranhos àquilo que o nosso Senhor Jesus Cristo, ou quando Deus usou homens de Deus para escrever essa palavra. Então, Paulo, ele tinha entendido o que é viver de acordo com a vontade de Deus, em prol do seu reino, buscando o seu reino. Então vamos lá. Então deste modo, ele fala, o que este sermão fala? O reino que Cristo proclamou deve ser exibido como um conjunto de valores e padrões distintos. Nós temos que buscar esse padrão de vida. Eu não vou ser hipócrita, falar que eu vivo, que todos nós vivemos. Não, nós temos que buscar. Nós temos que, quando nós lermos e quando nós olharmos para a nossa pequenez, para os nossos pecados, nós temos que chorar. Falar, Senhor, eu não dou conta, mas tem misericórdia de mim. E temos que lutar para ter esse padrão de vida. Nós temos que lutar, nós temos que entender ele e buscar ele.
Porque se nós não entendermos e não buscarmos, nós vamos ficar pessoas frágeis, fracas, e muitos até vão perder a salvação, porque vai vir os hereges, vai vir pessoas que vão pegar aqueles que são fracos do conhecimento e do entendimento da palavra de Deus. Então, deste modo, esse sermão, ele fala do quê? Da justiça, da influência, da piedade, do amor, confiança, da ambição que não devemos ter, e conclui como desafio radical para aquele que escolhe o caminho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então ele já iniciou, ele explicou tudinho qual é o padrão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e nós devemos buscar. Vamos agora passar para a palavra bem-aventurança. O que é bem-aventurança? Bem-aventurança é o que? É aqueles que são superiormente felizes. Essa palavra, ela é uma expressão que ela quer dizer como são felizes. Eles são superiormente felizes. Essa palavra é citada diversas vezes na Bíblia. Ela se trata de uma felicidade que ela é uma felicidade celestial. Ela é uma felicidade que ela tem uma certa estabilidade. Essa palavra ela não era muito usada neste contexto na época. Ela fala o quê? Essa palavra ela era falada mais sobre os deuses que tinha na época, ou as pessoas que tinham sido mortas. Mas essa palavra, quando Deus fala ela, as pessoas que estavam lá, ela entende que é uma alegria perfeitamente divina. Então as pessoas falavam, eles acreditavam, a ideologia, tanto os pagãos, quanto algumas outras pessoas que estavam na época lá, ou pessoas que tinham se convertido ao judaísmo, quando falava bem-aventurados, ele tinha um entendimento que essa palavra a pessoa que tinha essa qualidade de ser bem-aventurado, era como se fosse um semideus, ou um deus, da divindade que eles tinham. Então era uma pessoa que ela tinha uns olhos da divindade para ela com mais amor, com mais carinho, bem-aventurado. Ele tem algo maior, ele é superior, né? Então aquele que desfruta nesta vida e após a morte na terra, das aventuras divinas. Então bem-aventurado é aqueles que têm os olhos divinos para ele. É a visão que eles tinham quando falavam essa palavra, bem-aventurado, né? Aquele que usufrui de um estado de santidade e graça celestial. Então, quando fala bem-aventurado, as pessoas, mas essa palavra é diferente. Essa bem-aventurança surgiu satisfação e eficiência interior que não dependia das circunstâncias externas para ser alegre. Isso é, que o Senhor oferece ao que confiam nele. Então, essa expressão é um adjetivo que significa muito feliz. Infinitamente feliz. E essa felicidade, ela vem acompanhada de um favor divino, de um amor divino, de uma graça divina, né? Então, por isso que Jesus, ele nomeia, fala bem-aventurado. Então, bem-aventurado quer dizer felizes, muito felizes. A felicidade celestial é fundamental na fé e na obediência da palavra de Deus. Então, Jesus inicia o Sermão do Monte nesse contexto. Vamos lá. Diz o texto, quando Jesus viu a multidão, subiu ao monte, provavelmente a oeste do lago da Galileia, e na vizinhança de Cafarnaum, conforme está em Mateus 8,5, onde concentrou o seu ministério. Tudo indica que Jesus falou aos discípulos e à multidão ali presente. O Senhor Jesus usou a sua didática singular para informar aquelas pessoas ao princípio do reino dos céus. Então ele iniciou falando, o meu caráter é esse. Quem quiser, você vê que é um dos sermões mais duros, é o sermão mais duro da Bíblia. Não tem outro mais duro do que esse. Então ele inicia assim, se alguém quiser me seguir, não me siga por causa de comida ou de bebida. Se alguém quiser me seguir, procure
o padrão de vida que eu vou ensinar agora. Entenda o que eu tenho para ensinar agora, né? Olha o caráter de Cristo. Jesus, ele revela o seu caráter à multidão. Ele revela, ó, vou mostrar para vocês algo superior, felicidade divina. Se vocês buscarem isso aqui, vocês vão ser bem-aventurados. Vocês vão ser felizes no padrão divino, não no padrão terreno. Olha a contradição. Porque os judeus, eles tinham uma visão de uma felicidade terrena. Eles tinham felicidade de muito aquilo. Você vê que muitos deles eram hipócritas, que eles tanto que eles davam valor na felicidade terrena e no egoísmo, no orgulho, que eles falavam uma coisa e eles praticavam outras. Então eles valorizavam muito a vida terrena. Aí Jesus fala assim, ó, eu falo, o negócio é o seguinte: quem perder essa vida terrena vai me achar. O meu padrão é esse, ó. Vou relatar tudo para vocês aqui agora. Olha, Deus é bom, né? Ele revela o seu caráter. Ele revela o seu padrão, né? Olha, eu amo tanto vocês que eu vou revelar o meu padrão, para que vocês sejam felizes de verdade, superiormente felizes, bem-aventurados. Olha, superior, né? Aí ele começa, só porque ele começa totalmente inverso do que todo mundo queria ouvir, né? Ele inicia colocando magistralmente: bem-aventurado, mais que feliz. Quem que é os mais que felizes? Quem que é os bem-aventurados? Ele inicia: os humildes, os pobres de espírito, pois dele é o reino dos céus. Meus irmãos, eu acho que todo mundo ficou olhando pelo outro assim, não estou entendendo nada. Está totalmente contra a cultura da época. Está tudo na contramão. Olha o que este homem está falando. Se nós pegarmos a visão da Bíblia todinha, da vida de todos os pagãos, da nossa vida na atualidade, nunca mudou. A nossa carne, ela só entende aquilo que é felicidade, aquilo que satisfaz o meu eu, meu ego. Nós só entendemos isso. E Jesus, ele começa totalmente atravessado para o entendimento da época. Ele diz isso: bem-aventurado, mais do que felizes, os humildes e os pobres de espírito. Eu penso que o povo assim, meu Deus, nós não estamos entendendo nada. Vou parar um pouquinho nesse pobre de espírito, para que nós possamos tirar algumas informações sobre o que é ser uma pessoa pobre de espírito. O que é uma pessoa pobre de espírito? Na ideia do Antigo Testamento, pobre de espírito é aquela pessoa que não tinha condições financeiras mesmo, era o pobre mesmo. Mas nós vemos lá no Salmo 40, o próprio Davi falou: eu sou pobre e necessitado. Vamos lá, Salmo 40. Salmo 40, versículo 17. Olha o que o salmista fala: quanto a mim, sou pobre e necessitado, mas o Senhor preocupa-se comigo. Tu és o meu socorro e o meu libertador. Meu Deus, não te demores. Como é que um rei que é responsável pela união das 12 tribos, todas elas estavam separadas, longe uma da outra, como é que um rei forte igual Davi, um rei que conseguiu estender o território 5 vezes mais do que é hoje, como é que um homem igual este rei fala que ele é pobre e necessitado? É totalmente contramão com a situação financeira dele, pobre e necessitado. Mas a ideia que Jesus quer trazer aqui, e quando ele fala dos felizes, aqueles que são pobres e necessitados espiritualmente, ele está falando, é aquele
que depende de tudo do Senhor. Quando Davi falou que ele era pobre e necessitado, ele reconheceu: não sou eu que ganho as guerras, mas é o meu Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não é Ele que está no comando, é Ele que está no comando da minha vida, não é eu que sou o comandante. Ele fala: se eu fui livrado da morte pelo urso e pelo leão, e todas as guerras que eu ganhei contra os filisteus e outros povos, se eu consegui unir o povo, as 12 tribos que todos estavam dispersas, o que eu tenho conquistado não sou eu, é o meu Deus. Ele entende que sem Deus ele era menos do que nada. Porque na realidade, se nós pararmos um pouquinho para pensar, todo mundo que está na terra é pobre e necessitado. Nós não somos donos nem da nossa vida. Nós não somos donos de nada. Tanto o rico quanto o pobre, quanto o milionário, quando a morte chega, quando Deus chega, quando a situação financeira de Deus quer tirar alguma coisa de alguém, não tem ninguém que possa manter. Então, pobre de espírito está aquele que entende que tudo está no comando e no controle de Deus. Ele entende a dependência de Deus. Ele entende a dependência de Deus tanto nas coisas materiais, como na doença, como na dificuldade, no psicológico. Tudo ele entende que Deus é quem está no controle e no comando de tudo. São mais que felizes aqueles que são desprovidos de qualquer orgulho. Qual que é o maior problema? Qual que é a maior dificuldade? Qual que é a luta que todos os salmistas, ao escrever as poesias de Salmo, eles lutam contra o quê? Contra o orgulho. Deus quer falar sobre o orgulho humano nos Salmos. Você pode ver que sempre está lá que Deus preocupa com o humilde, Deus abençoa o humilde, Deus busca o justo, mas o soberbo, o orgulhoso, Deus tem pena para ele. Nos Salmos o que mais tem é isso. Então todos aqueles que estão orgulhosos, principalmente espiritualmente, é porque Deus queria falar ali diretamente para os judeus. Ele estava iniciando o seu ministério. Você vê que as pessoas que estavam em redor de Jesus ali, a maioria eram judeus. Quando Jesus escolhe os seus apóstolos, são judeus. Quando Jesus escolhe ali os discípulos que o acompanhavam, as pessoas ali, as pessoas que estavam esperando o Messias, mas não entenderam ele como Messias, mas pelos milagres que estavam fazendo, nós estamos diante de várias pessoas, e principalmente judeus. Esse ensino é um ensino direcionado a nós que somos crentes hoje, Jesus. Então Jesus ele bate de frente com o quê? Com orgulho. Porque quando Jesus chama lá Abraão, ele fala: de ti farei uma grande nação. E os judeus não tinham entendido nada. Eles tinham orgulho e achavam que só eles poderiam ser salvos, que só eles poderiam falar com Jesus. Até as orações dele é complicada. Você vê eles orarem lá, eles oram com uma superioridade, um orgulho espiritual. Eles não entendiam nada do que é ser a pessoa pobre de espírito. Jesus estava ensinando para eles que eles tinham que entender a dependência de Deus. Porque na realidade, todos os nossos problemas estão relacionados com as nossas pobreza espiritual. Uma pobreza, que essa pobreza nós não entendemos que só Deus pode suprir. Se nós não entendemos que todos nós somos pobres e necessitados, e dependemos de Deus para tudo, inclusive para nos fazer feliz nas circunstâncias exteriores, nós não entendemos nada. Porque hoje nós temos um grande índice de suicídio, hoje nós temos uma sociedade alcoólatra, hoje nós temos tantas pessoas envolvidas com drogas, hoje nós temos tantas pessoas na igreja que se dizem cristãos, e parecem são as pessoas mais infelizes do mundo. Nós temos pessoas de 30, 40 anos de banco, que eles não entenderam que eles têm que ser pobres de espírito, buscando que Deus que vai enriquecer o seu espírito, e não é ele. Senão ele vai morrer na igreja e não vai conhecer a Deus. Olha que Jesus fala o seguinte, olha aqui: os que conhecerão são miseráveis, os que
conhecerem quão são miseráveis. Então, eu só tenho condições de chegar até Jesus e eu se encher de Deus quando eu reconheço a minha miserabilidade. Quando eu conhecer que não tem nada de mim que aproveita. Irmão, nós somos comida de verme. E a maioria de nós, às vezes, temos um orgulho que nos afasta de entender verdadeiramente quem é este Deus. Quem sente que nada são, que nada tem, e que olha para Deus em total submissão, dependência, inteiramente da sua misericórdia e da sua graça, estes são os verdadeiramente pobres de espírito. Esta era a condição dos publicanos, da meretrizes e dos párias da sociedade do tempo de Jesus. Você vê que quando Jesus chega perto daquela mulher samaritana, você vê que quando os seus, na época de Josué, quando chega naquela mulher lá, você vê que tem pessoas que às vezes só ouviu falar de Jesus Cristo, mas tem uma sede espiritual. Ele reconhece que eles não são nada. Eles reconhecem que eles precisam de alguma coisa para ser verdadeiramente felizes. Vamos lá. Assim, ser humilde, pobre de espírito, é reconhecer nossa pobreza espiritual. Ou, falando claramente, a nossa falência espiritual diante de Deus. Pois somos pecadores sob a santa ira de Deus e nada merecemos além do juízo de Deus. Nada temos a oferecer. Nós temos nada a reivindicar. Tem gente que quer encostar Deus na parede. Tem gente que quer brigar com Deus. Isso não existe. Nada com que comprar o favor do céu. Só aquele que em si mesmo foi reduzido a nada e repousa na misericórdia de Deus, pode entender e buscar haver uma vida humilde e pobre de espírito. Mas a sociedade não tem entendido isso. Irmão, nós estamos diante, principalmente dentro da igreja. É lamentável a gente ouvir isso. Hoje nós vemos uma sociedade totalmente hedonista. Irmãos, cristãos que estão procurando felicidade em coisas materiais, ou estão achando que se as coisas melhorarem, vai ser mais feliz, ele não entendeu o que é o cristianismo. Deus dá, independente daquilo que nós pedimos ou deixando de pedir, e Ele vai dar conforme o nosso trabalho. Deus, Ele nos abençoa em tudo aquilo que nós colocamos Ele em primeiro lugar. Deus nos abençoa tudo aquilo que nós temos uma intimidade com Ele. Nós temos que aprender a ser feliz, não por causa das circunstâncias exteriores. Hoje a sociedade, olha só para você ver, os humildes, os pobres de espírito, não precisam de anestesia. Até as pregações hoje, às vezes nós ouvimos algumas, ela parece que é um analgésico para as pessoas se sentirem um pouquinho mais felizes. Isso não existe. Isso é pobreza da falta de conhecimento do poder real de Deus na vida da gente. O poder de Deus, ele é infinitamente superior a tudo. Paulo fala, Jesus fala para Paulo, a minha graça te basta. Irmãos, quem é cheio, irmão, nós não vamos levar nada dessa vida. Nós temos que aprender a investir naquilo que Deus deixou no Sermão do Monte. Jesus deixou para nós. Se nós não entendermos as boas novas do Evangelho, se eu não entender que pessoas são mais importantes do que coisas, se eu não entender que este reino é o reino que eu tenho que apostar nele, entregar a minha vida e viver e praticá-lo assim, eu não estou entendendo a Bíblia. Olha para você ver. Hoje nós estamos numa sociedade que precisa de uma anestesia. Ela precisa de alguma coisa para ser alegre. Olha aqui, ó. As suas mentes e seu coração com um vício dos mais diversos. Olha para você ver. Hoje as pessoas buscam pouco conhecimento da palavra de Deus
e fica achando que ter uma vida feliz é o quê? É o vício das palavras, das dispersões, dos aparelhos eletrônicos, do álcool. Irmão, nós temos uma sociedade hoje, é gritante o número de jovens que envolvem com álcool a partir dos 10 anos de idade. Nós temos uma sociedade hoje totalmente voltada para as drogas, para a pornografia. Nós pegamos hoje, não vai longe não, os jovens da nossa igreja, às vezes falam, não, hoje eu beijei 5, onde está isso? Meu menino contou para mim hoje, falou assim, na minha escola, um menino falou lá que na Bíblia não fala onde tem a beijar a mulher. Eu falei assim, filho, você tem que beijar a mulher para você casar. Onde está escrito na Bíblia? Está lá, marido só de uma mulher. Marido de uma mulher. Escolha a mulher da sua juventude. Coisas que não é aplicada e muitas das vezes não é ensinado. Irmãos, a felicidade nossa, as nossas crianças, nós temos que ter uma autoestima muito alta. Nós somos filhos do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Jesus nos salvou, Ele nos tirou do inferno. Eu não preciso das coisas exteriores para me fazer feliz. Nossas crianças têm que entender isso. Nós temos que entender isso. Tem pessoas fazendo coisas terríveis, apostando tudo, deixando tudo, as boas novas do Evangelho. Enquanto nós vemos pessoas como Paulo, andando totalmente na contramão. Quem entende as boas novas do Evangelho, ele larga tudo, ele anda ao contrário. Agora, principalmente na igreja, você vê pessoas, quantas para a porta, receba essa semana, onde está isso na Bíblia, onde está isso na ideia, onde Jesus ensinou isso, gente? Aonde? As boas novas do Evangelho é entender que Deus, Jesus, é o nosso alimento, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa razão de viver. Irmãos, existe um céu, isso é fato, isso é verdadeiro. E essa preocupação tem que acender na minha vida e atingir outras pessoas. Agora, a sociedade, principalmente a sociedade cristã, da dispersão, dos aparelhos, do álcool, da droga, pornografia, do consumismo exagerado. Irmãos, é difícil uma pessoa você não acha hoje que não deve. É difícil você achar uma pessoa que quando ela pega o dinheiro do mês dela, já gastou ele muito tempo. Nem sabe. É difícil esse descontrole. Tem um vazio grande dentro de nós, que ele só pode ser preenchido pela presença de Deus. Não é pelas coisas efêmeras. Não é. Quem conhece a Deus verdadeiramente, a preocupação dele é buscar o padrão de Cristo. Cristo não é o nosso guia, Ele não é o nosso foco. Todo mundo aqui não quer abraçar Cristo. A nossa caminhada não é essa. Irmãos, para quem não sabe para onde está indo, todo vento sopra ao contrário. Qualquer coisa tira ele da presença de Deus. Qualquer coisa tira ele da leitura bíblica, da busca, da sede para conhecer o Cristo, da ideologia neotestamentária. Se nós não entendermos isso, pode ser que nós até perdemos a nossa salvação. Nós não temos firmeza naquilo que nós falamos e buscamos viver. E não ganhamos almas também. Jesus veio para poder falar o quê? O meu padrão de vida é este. E quem quiser me seguir, tem que buscar isso. Tem que buscar isso. Então nós estamos diante de quê? De uma igreja, de várias igrejas, que está procurando muito mais o consumismo, está procurando muito mais as coisas exteriores, um estilo de vida voltado totalmente diferente do que aquilo que Jesus disse, felicidade superior. Como são felizes? Mais que felizes. Felizes 24 horas. Não uma felicidade passageira. Não é a felicidade terrena. Eu vou te falar de uma coisa superior, né?
super, ser feliz, aí sim é vida e vida em abundância. Feliz aqui e abraçar com Jesus na glória. Esse é o que ele quis falar. Encontramos em Cristo a nossa satisfação. Irmãos, Cristo tem que satisfazer o meu coração, senão eu não estou entendendo Ele. Porque Jesus andou na contramão do mundo. Jesus falou: quem perder esta vida ganhará. Você está vendo que Jesus ele explica as coisas e a Bíblia é tudo uma concluindo a outra, é tudo fechando um pensamento, tudo isso. Encontramos em Cristo a satisfação. Nele estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Em Cristo Jesus foram criadas todas as coisas, visíveis e invisíveis. Vamos lá em Colossenses 1, 16 e 17. Colossenses 1, 16 e 17. Ele é a imagem do Deus visível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridade. Todas as coisas foram criadas por Ele e para Ele. Irmãos, isso aqui é para confiar. É para confiar, saber que Ele criou tudo. Ele sabe de tudo. Ele sabe o que você vai pedir antes de você pedir. Ele conhece o seu pensamento. Para o apóstolo Paulo, esta era a sua vida. Ele afirmou categoricamente: para mim, o viver é Cristo. Olha, será que ele estava preocupado com fazer alguma coisa? Irmãos, aqui você pode pegar todas as pessoas, inclusive na atualidade, as pessoas que têm a vida muito mais no devocional, têm uma vida muito mais buscando um entendimento bíblico, numa vida muito mais buscando alcançar pessoas que ainda não conheceram o Evangelho, são pessoas mais felizes, são pessoas mais estabilizadas, são pessoas que têm uma alegria muito maior, né? São bem-aventurados os pobres ou humildes de espírito, pois ele é o reino dos céus. Como diz Charles Spurgeon, para subirmos ao reino é preciso rebaixarmos a nós mesmos. Nós temos que esvaziar de nós mesmos. Este copo aqui, ó, só tem como encher d'água depois que eu esvaziar ele. Não tem como. Se nós estamos cheios das coisas materiais, se nós estamos achando que a nossa felicidade vai ser um futuro, irmãos, até é difícil falar sobre isso. Este dia eu estava prestando atenção numa música, e ela falava o seguinte: ela falava que nós vivemos, o ontem nós estávamos preocupados com o hoje, e o hoje nós estamos preocupados com o amanhã. Então nós nunca estamos vivendo a graça de Deus em nossas vidas. Nós estamos sempre buscando algo que nós não temos. Isso é o que tem na cabeça das pessoas. A maioria das pessoas, ela acredita que vai ser feliz por aquilo que ela não tem ainda, enquanto a felicidade é hoje e agora. A felicidade do cristão em Cristo Jesus é um fato incontestável do que o reino dos céus lhe pertence. Este reino é o reino do amor. É isso que o Sermão da Montanha quer dizer para vocês, para todos nós. É um reino do amor, é um reino da justiça. Irmãos, se eu até não falei isso na escola dominical, eu não era professor, mas eu fiz um comentário lá, o pastor Ismael era professor. Irmãos, nós falamos muito de amor, e amor hoje está pregado em tudo, virou até uma palavra muito vulgar, mas a prática dela é bem pequena. Se nós não entendemos o que é o amor, ou se nós não temos o Espírito Santo de Deus em nossas vidas, para nós praticarmos o amor, não existe amor. Não existe. Não existe amor para aqueles que são pecadores. Ele pode existir uma fumaça dele, um falso conceito dele. Mas se nós pegarmos o capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, e nós entendemos o que Cristo fez por nós, e o que é amor real, nós só temos condições de amar alguém, e nós só amamos alguém, se nós formos
homens realmente que ama a Deus, investe em Deus, porque nós não temos condições de amar ninguém, nós somos muito mal, nós somos médicos e monstros, é muito simples, a pessoa pode ser seu melhor amigo, qualquer coisinha que ele fizer, você pode ver que as pessoas que mais matam em questão assim, de relacionamento, é as pessoas que eles mais falavam que amavam. Nós somos mal, muito mal. Nós somos monstros. Às vezes a gente lê história de homens que fizeram tanta coisa, talvez nós não fizemos porque não estava com aquele poder naquela época. Nós só temos condições de praticar o amor, de praticar a justiça, de praticar a humildade, verdade, santidade, solidariedade, serviço e integridade. Essas características devem ser vivenciadas pelos autênticos cristãos deste mundo. Irmão, se você quer realmente ser um cristão carimbado, como diz o poeta, carimbado, avaliado, rotulado para poder voar, se você quiser, tem que buscar entender. Se você quiser ser autêntico, tem que buscar essas características. Senão é uma farsa. Me perdoe, é uma hipocrisia. Dizer que é cristão sem ter com esses conceitos, lutando contra você mesmo. Porque, repito, tanto Jesus como João Batista, ele inicia, arrependei-vos. Nós temos um profeta malucão, Jonas, que ele chega, vai todo mundo morrer. E a cidade inteira se converteu. Irmão, a palavra verdadeiramente que traz arrependimento é aquela dura, que fala a verdade. Às vezes vamos pregar o evangelho, irmãos, sua vida vai se transformar, suas dívidas vai sumir. Que conversa que nada. Tem que se arrepender. Sem arrependimento não tem cristianismo autêntico e verdadeiro. Esquece. Irmãos, é palavra dura, mas tem que me confrontar. Senão, a minha carne está de boa. Irmão, nosso maior inimigo é nós mesmos. A nossa carne é nosso pior inimigo. Se eu não conhecer isso e buscar uma santidade superior para a minha vida, eu não vou ser feliz e nunca vou ser feliz realmente. A vida mais feliz do mundo, que é a vida do humilde de espírito, está desaparecendo das coisas. Cargo, títulos, reconhecimento e prêmios. Tem que desaparecer das nossas vidas. Deus, Ele abençoa quem Ele quer. E nós temos que, em primeiro lugar, buscar o reino de Deus. Nós temos que, em primeiro lugar, buscar o coração de Deus. E buscar este padrão de vida que está em Mateus e Lucas, que hoje nós tivemos condições de falar só sobre o pobre de espírito. Não tivemos condições de falar mais sobre nenhum deles. Mas outra oportunidade nós podemos falar sobre os que choram e outras coisas. Então, a sua riqueza e o reino dos céus, preparado antes da fundação do mundo, Deus já tinha isso para nós. Eu rogo a Deus que todos nós venham buscar maior conhecimento deste reino dos céus. Amém? Oremos a Deus. Pai, obrigado, Senhor, porque estamos aqui diante da Tua lei, porque nós abrimos a Tua palavra e podemos aprender sobre o Seu primeiro sermão escrito no livro, no Evangelho segundo escreveu Mateus. Pai, abra o nosso entendimento para que nós possamos, Senhor, ser felizes de verdade. Para que nós possamos, Senhor, buscar ser pobre de espírito, Senhor. Para que nós possamos, Senhor, saber e reconhecer que o Senhor é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. E que toda felicidade no mundo, nos céus, em qualquer lugar, tem que ser preencher, Senhor, o nosso coração com a Tua presença. Buscar ser cheio do Espírito, Senhor. Pai, eu rogo a Deus, Senhor, para que o Senhor dê força para todos que estão aqui presentes, para buscar ser
pessoas desprendidas de coisas exteriores, coisas materiais, ou alguma coisa que possa acontecer. E que a nossa alegria seja uma alegria que nasce de dentro para fora. Que as circunstâncias exteriores não venham abalar o nosso interior. E que nós possamos ser homens de Deus, homens que está investindo e acredita nesse reino dos céus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a vida de todos, desde agora e para sempre. Amém. Está terminado em nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso... Paz do Senhor. Meus irmãos, nós vamos terminar agora mesmo, mas nós não podemos deixar de tirarmos a oferta aqui nessa noite. E eu quero pedir para os irmãos, nessa noite nós vamos dar uma oferta abençoadora, porque essa oferta é para abençoar a vida de uma pessoa que precisa dessa oferta. Ela me comunicou, conversou comigo, junto com a irmã Vilma, é pessoa nossa, e você sabe que, na realidade, a gente, quando está no meio daquele da gente, às vezes as pessoas têm dificuldade, né, Patrícia? Às vezes você tem uma dificuldade de expor uma dificuldade que você está passando para aqueles que estão perto de você. Geralmente é assim. Então, quando a pessoa procura a gente e mostra a situação, é porque ela realmente está precisando mesmo. E eu quero pedir aos irmãos, vamos dar uma oferta de amor, porque é para uma pessoa da igreja que precisa, que carece, uma pessoa humilde, simples, e precisa dessa oferta. Então eu quero pedir, faça o possível nessa noite, você está ofertando para essa pessoa, tá bom? Nós vamos convidar aqui os nossos irmãos, que vai estar aqui colhendo essa oferta. Eu vou deixar que o irmão vai passar aí, vai colher essa oferta, e o irmão vai estar adorando a Deus aqui com um hino, e logo após ele, nós não podemos deixar de ouvir um trio, alguma coisa dupla, é um trio que vai estar cantando aqui também, me pediram, e eu não posso deixar, eu quero que vocês tenham paciência, que eu não posso deixar de dar oportunidade para essa dupla que vai estar cantando. Glória a Deus. Eu cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor. Aleluia. Quem está feliz nesta noite, dá um glória para o Rei. Eu vou falar de um Deus todo-poderoso, que se você aceitar Jesus como único Salvador da sua vida de verdade, você chegar e ver até o todo-poderoso chamado Deus, entendeu? Você tem fé nesta noite, meu irmão? Adora o Senhor. Aleluia. Faixa número 1, por favor, meu querido. Glória a Deus, aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Eu estou muito feliz nesta noite. Se você estiver, vamos adorar o Senhor junto comigo. Aleluia. Oh, glória a Deus. Santo é o teu nome, Jesus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Ele falou. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é amor. É fogo consumidor. O que seria da minha vida sem Jesus? Eu que vivia perdido nas trevas, não sabia o que era luz. Mas um dia alguém me falou de um amor maravilhoso, que se entregou de braços abertos só por amor. Que amor
Você crê, meu irmão? As ruas de ouro e os muros de cristal, onde você vai andar, é bem ali que está o nosso celestial. Adore o Senhor. Aleluia, aleluia, santo é o Senhor. Aleluia, aleluia, para o meu Salvador. E Ele está presente aqui nesta noite, meu irmão. Abra teu coração e ouve a voz do Todo-Poderoso. Oh Deus Todo-Poderoso, faça diferença em nosso meio, Senhor. Nós estamos aqui, nós temos um propósito diante do Senhor e Ele vai entrar em providência. Você crê, meu irmão? Então agradeça a Ele, ó. Eu te agradeço, Senhor, te agradeço pelo seu amor. Eu te agradeço, Senhor, te agradeço pelo seu amor. Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, o seu nome é Jesus. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é a luz. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, o seu nome é Jesus. Ele é poderoso, Ele é maravilhoso, Ele é a luz. Aleluia. E eu te ofereço essa luz esta noite. Eu agradeço aí com a oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe, irmão Edson. Meus irmãos, eu quero estar convidando aqui a Gabriele, quero convidar aqui a Maria Luísa, não é isso? Maria Luísa, essa dupla. Se tiver mais gente, pode vir, né? Não sei se tem mais que acompanha ela, essa equipe aqui, abençoada. Não podemos deixar de dar a oportunidade para elas. Pensa a alegria que essas meninas, que essas crianças vão ficar de estar cantando aqui. Por isso que nós damos oportunidade para elas. Enquanto elas se preparam ali, para nós terminar com elas cantando, eu quero estar dando o aviso aqui. Amanhã, tarde da bênção, às 15h30, tarde da bênção, está convidado todos os irmãos, as irmãs. Na quinta-feira, o culto normal, na quinta-feira, creio eu que o pastor já vai estar aqui. E no sábado, aquela equipe lá da casa da irmã Flores Bela, como é que é? Tarde de louvor, né? Aí é tarde de louvor, lá na casa da irmã Flores Bela, eu aviso da irmã Sirlene, do domingo. Então, as irmãs aí se preparam e estejam participando. São esses os avisos. Vamos ouvir as nossas irmãs e logo após nós estaremos terminando com a oração. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Os guerreiros se preparam Para a grande luta, é Jesus o capitão que avante os levará. A milícia dos remidos marcha em luta, certa que a vitória alcançará. Eu quero estar com Cristo, onde a luta se trava. No lance imprevisto, a frente me encontrar, até que eu possa ver a glória
onde a luta se trava, no lance imprevisto, à frente encontra, até que eu possa ver a glória, se alegrando da vitória, onde Deus vai me coroar. Amém? Obrigada. Coisa maravilhosa. Meus irmãos, a pastora, eu lembrei aqui agora, pediu para a gente estar avisando da quebra da botija no domingo, no horário do culto. Dia 29, domingo próximo, a quebra da botija será no horário do culto. Outro sim, ela pediu para a gente estar avisando que cada equipe traga aí o líder da equipe, não esquecer de trazer um martelo para quebrar a botija. E não esquecer de pôr o nome da sua equipe, ou o seu nome naquele martelo, para não misturar com os demais martelos, né, e não dar aquele problema aí, né? Ficar martelo perdido ou trocado, né? Então, não esquecer disso, tá? Traga um martelo, escreva numa fita crepe e prega no cabo do martelo para não misturar, tá bom? Vamos ficar em pé, vamos terminar. Deus abençoe a todos, foi uma bênção, uma palavra abençoadora. Foi bom você estar aqui e recompensado fomos nós que viemos. Não é isso? Vamos terminar orando. Nosso Deus, nosso Pai, eu quero te agradecer pela tua palavra ministrada nessa noite, te agradecer pelas vidas que aqui estiveram, pela vida dos irmãos, das crianças, dos jovens, adolescentes, senhoras, todos aqueles, enfim, que estiveram aqui nesta noite, porque juntos aprendemos aqui da tua palavra. Agora nós precisamos da tua ajuda, da tua misericórdia, da tua bondade, para que essa palavra possa ficar no nosso coração e nós colocarmos ela em prática, em nossa vida, no dia a dia, ó Pai. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Amém, amém. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com cada pessoa aqui nesta noite, e não só agora, mas para todos sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe os irmãos, vá em paz.